Olá, tudo bem? Vamos iniciar nossa live, né? O estudo da lição. Esse trimestre estamos estudando 1º e 2º Coríntios. E essa semana o tema foi unidade em Cristo. Está sendo, né? Porque vamos estudar hoje e amanhã vamos recapitular nossas unidades em classes na igreja. Lá no Maiace, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais perto da sua casa aí, aqui em Vargem Grande do Sul, Rua Petrópolis 466, Vila Santana. Vai lá participar conosco, fazer os seus comentários também. E muito importante estudar isso aqui, né, para a nossa vida individual, nossa vida como igreja, como família. A palavra de Deus é proveitosa, né, para instruir, corrigir, para nos edificar, para nos consolar, para nos dar esperança, né? A palavra de Deus é maravilhosa, né? Completa. E esse tema unidade em Cristo, sabe, estamos lá, 1º e 2º Coríntios, né? E essas cartas de Paulo lá, e lá a igreja é uma igreja muito, mas muito problemática. Todas as igrejas têm seus problemas, né? Mas a igreja de Corinto é difícil, viu, achar uma igual àquela, né? Todas espécies de problemas. Mas Paulo começa com um problema que talvez seja o principal. E é um problema que existe em muitas igrejas, né? Por quê? Porque a igreja é composta de seres humanos, né? Quem são os membros da igreja? Sou eu, é você também. E eu sou pecador, você também é pecador. Eu tenho as minhas fraquezas, você tem as suas, né? E muitas vezes a nossa natureza carnal prejudica não só a nossa vida, mas a vida daqueles que convivem conosco, né? Seja família, seja igreja. Mas o segredo, talvez porque o problema da igreja de Corinto era a falta de unidade, né? Tinha muitas divisões entre eles, né? Divisões de preferência por líderes, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, né? E aí Paulo chamou bastante a atenção deles sobre isso, mas ele começa aqui, nós temos um verso para memorizar, né? Está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, e aqui diz assim: mas antes de ler, vamos orar mais uma vez, né? Então vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu santo sábado. Obrigado também por termos tua palavra conosco, vamos abri-la e estudá-la. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade da tua palavra, que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos capacite para vivermos de acordo com a tua santa e bendita vontade, Senhor. Fique conosco, fique com esse irmão, com essa irmã, com esse amigo, com essa amiga, com seus familiares, guarde-os, proteja e nos prepare para a breve volta de Jesus. É no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que agradecidos te pedimos. Amém. Muito bem, queridos. E esse verso está em 1 Coríntios 1,10, diz assim, olha: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Então, esse aqui é o ideal de Deus, não é? Para a sua igreja. Né? Que nós possamos estar de acordo naquilo que falam. Né? Ou seja, é claro que tem ideias diferentes, tem, né, as individualidades, né? E não é possível ter uniformidade, né? Mas unidade precisa ter, né? Não pode haver contradições, né? Que não haja divisões entre vocês. Esse que é o problema, né? Se nós todos estivermos trabalhando para o bem da igreja, se todos nós estivermos trabalhando para ganhar a alma, se todos estivermos trabalhando para fortalecer os irmãos que estão fracos na fé, né? Se estivermos trabalhando dessa maneira, né? Então não haverá divisões, né? Pode haver diferentes maneiras de trabalho, né? Mas não divisões. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito, no mesmo modo de pensar. É claro que esse mesmo modo de pensar e de propósito é em prol do bem, né, do reino de Deus, né, de abreviar a volta de Cristo, de preparar a igreja para o encontro com Cristo. Né. Esse que deve ser o mesmo propósito. Né, e esse deve ser o pensamento central. Agora, como nós vamos fazer isso? Pode haver maneiras diferentes. Né? Um acha que é melhor fazer de uma maneira, outro acha melhor fazer de outra. E aí que precisa haver o respeito. Né? Na parte de domingo, vem nos dizendo aqui o problema das panelinhas na igreja. Já ouviu falar de panelinha?
Panelinha quer dizer grupinhos de pessoas, né? Mas aqui a gente precisa entender bem, né? Moisés, lá no passado, né, quando ele estava guiando o povo pelo deserto, e aí todas as questões vinham atrás dele, né, para resolver qualquer problema que havia naquele povo. E olha aquela multidão, irmãos, multidão, hein? E vinham resolver. E aí o sogro dele, Jetro, né, que nem era judeu, né, nem era o povo de Deus, né, ele pegou, chegou, viu isso, falou: olha, rapaz, você vai se arrebentar com você mesmo e com o povo também, né? Você vai ser prejudicado e o povo também vai ser prejudicado por causa disso, né? E aí o senhor falou: olha, você deve fazer, dividir esse povo em grupos, né? Grupos de 100, grupos de 50, grupos de 10, né? E aí, quando tiver coisas muito importantes que eles não conseguem resolver entre eles, tragam até você, né? E aí, quando Moisés ouviu isso, né, consultou a Deus, e Deus falou: não, é exatamente isso, né? Então, veja bem, nós vamos entender bem o que é panelinha e que é dividir responsabilidades, né? A panelinha é quando eu penso diferente de uma outra pessoa e eu não aceito a maneira que outra pessoa pensa, né? Panelinha é quando eu quero que todos trabalhem a favor da minha maneira de pensar e quero que ninguém trabalhe ou apoie a maneira de pensar do outro, né? E aqueles interesses, né, próprios, né? Então o que acontece? Uma história de um pastor, né? Não vou falar o nome dele e nem quando ele esteve por aqui, mas ele foi a uma certa igreja, né? Uma igreja grande, e esse pastor, ele primeiro sábado lá na igreja, né? Então ele pregou lá tudo, né? E depois do sermão tudo, né? Tá cumprimentando as pessoas lá fora. Aí vieram alguns líderes lá, né? Ó, pelo pastor, hoje à noite, depois do pôr do sol, lá pelas 8 horas, a gente vai comer umas pizzas, fazer umas coisas lá na chácara do fulano, assim, né? Aí esse pastor olhou bem, né? Ele estava chegando ali na distrita, nessa igreja, né? Falei: escuta, irmão, mas eu não ouvi anunciar, né? Na hora do anúncio, eu não vi anunciar essa social que vai ter. Falou: não, não, pastor, é que é uns irmãos, né, que costumam fazer tudo, então não anuncia na igreja, tudo. Esse pastor olhou, né? E ele disse o seguinte: olha, o dia que vocês anunciarem na igreja, convidando os irmãos todos para irem, pode ter certeza que eu vou estar lá. Não vou faltar. Mas assim não vou, não. Você entendeu, irmão? Sabe? E às vezes um outro pastor disse outra vez certas coisas. Olha, problemas de panelinhas na igreja não tem problema, porque tem pessoas que moram na mesma região, tem pessoas que têm afinco com um, mais afinco com o outro, né? E então o problema da panelinha é quando ela tem uma tampa em cima, né? Então esse que é o problema. Tem um grupinho de pessoas que têm afinidades, mas eles falam mal de outros, né, pessoas, e não deixam os outros, né, entrarem ali junto com eles, né, no convívio com eles. Então esse é o problema da panelinha. Isso daí é que faz com que haja divisões na igreja e que a igreja não cresce. Por quê? Desculpa. Porque a igreja, o que nós pregamos lá, que nós estudamos, que nós ensinamos? Nós precisamos ser unidos, né? Nós todos somos iguais perante Cristo, né? Nós devemos ter amor uns com os outros, né? E a gente prega isso, estuda isso, tudo, mas quando a pessoa vê lá, fala: mas peraí, aquele não olha na cara do outro, aquele outro não fala com o outro, um grupo aqui não mistura com o outro lá. Então, aí joga tudo por terra, né? É uma negação, né? Por isso que o próprio Senhor Jesus falou assim: olha, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos quando tiveres amor uns com os outros. Ou seja, quando vem alguma pessoa visita na igreja, ele percebe que os irmãos são unidos, que um se preocupa com o outro, né? E que todos dão atenção a ele também, recebem ele bem. Então ali existe amor, né? E porque é isso, irmão. O conhecimento sem o amor é uma barreira para as pessoas não virem. Conhecimento sem amor é aquele conhecimento que incha, que faz a pessoa orgulhosa, não altiva, né? Mas não. O conhecimento precisa, todo conhecimento estar em harmonia com o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos aprender profecias, podemos aprender sobre a lei de Deus, sobre saúde, sobre qualquer coisa, conhecemos, é importante que se conheça bastante. Mas se nós não conhecermos aquele que é manso e humilde de coração todo dia, se nós não tivermos o espírito que ele tem, né, aí
vai virar uma maldição. Por isso que Paulo disse, o conhecimento incha, mas o amor constrói, né? Então, o conhecimento é bom quando ele está centrado em Cristo, né? E, vamos dizer assim, temperado com a humildade, com a mansidão, né? Então, aí as pessoas vão gostar de você, vão ouvir você falar, né? Então, aí o conhecimento vai ser uma bênção, né? Muito bem. A lição de segunda-feira vem falando aqui, centrado em Cristo, né? Então, panelinha, a melhor maneira de resolver é que cada um de nós possamos ter uma comunhão diária com Cristo. Porque você pensa bem, né? Se nós temos uma comunhão diária com Cristo, como que nós vamos aceitar esse tipo de panelinha, né? De rejeitar os outros, de querer impor, de falar mal da vida dos outros? Isso não vai acontecer, né? Então, o segredo tudo está em a gente estar com Cristo Jesus, né? A gente ter comunhão com Ele para que Ele vá nos transformando dia a dia, né? E para que nós, dia a dia, sendo transformados pelo Espírito Santo e pela contemplação em Cristo, possamos desenvolver mais a semelhança com Ele, né? E aí, evidentemente, que todo o problema será sanado, né? Porque, veja bem, quando Cristo é o cabeça, né? Todos nós somos membros uns dos outros, né? Os lideranças, é claro que às vezes tem um líder que se destaca mais, né? Tem alguém que prega melhor, tem outro que canta melhor, né? E isso é importante ter. Mas a gente tem que entender que não pode idolatrar essa pessoa. Tem que entender que tudo que essa pessoa tem e ele vem de Cristo. E Cristo ama todos nós e também dá dons, talentos para todos, né? Então, certa vez, né? Há muito tempo, né? Eu assisti uma palestra de um pastor bem velhinho, né? Um escritor, pastor, né? E ele falou sobre família. E foi uma benção tão grande, mano. Quando eu estava saindo, ele bem velhinho, né? Arcadinho já. E eu não era velho desse jeito, né? Era jovem, sabe? E era bonito também. E aí eu falei assim, pastor Luiz Waldvogel. Falou, pastor Luiz, chamava ele de tio Luiz, né? E pastor Luiz, que benção que foi, Deus seja louvado, viu, irmão? E olha, eu vou orar para que Deus esteja dando bastante vida, saúde, para o pastor continuar pregando essas mensagens tão lindas, né? Tão importantes. Ele olhou para mim, né? Humilde, manso, irmão, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do alto. Quer dizer, deu um tapa na minha cara, puxou minha orelha, mas com o quê? Com mansidão, com tato, com sabedoria, né? E dali em diante eu aprendi que toda honra, toda glória tem que ser dada a Deus, né? Não importa a pessoa mais bem preparada, a pessoa mais sábia, né? Mas tem que ser a honra, a glória ser dada a Deus. E esse homem de Deus, né? Velhinho, daquele jeito, com tanta sabedoria, com tanta humildade, né? Com tanta humildade, não quis queria que eu colocasse na minha mente que o mais importante de tudo é que Deus dirige a sua igreja e Deus levanta pessoas, e se essas pessoas morrem ou acontece alguma coisa, Deus levanta outras pessoas, né? Então ele disse, irmão, toda bondade, tudo perfeito vem de Deus. Então, a partir daquele momento, é claro que a gente cumprimenta a pessoa, agradece, né? Mas lembrar que centrado é Cristo, né? E por melhor que seja o líder, né? Por melhor que seja o pregador, o cantor, tudo vem de Deus, né? Tudo vem de Deus e a Ele toda a honra, toda a glória. Porque, sabe, muitas vezes, até sem querer, né? A gente alimenta o ego da pessoa, né? Quando a gente começa muitos elogios, as coisas, né? Pode atrapalhar até a própria pessoa, não é? Muito bem. Então, a parte de terça-feira vem falando em sabedoria e maturidade, né? As panelinhas, as divisões na igreja, justamente vem sobre a falta de sabedoria que vem do alto, né? Sabedoria de Deus e falta de maturidade, né? Como Paulo diz lá da igreja de Corinto, olha, estou falando para vocês como carnais, porque não posso falar como espirituais, porque tendo no meio de vocês, tendo contenda, tendo ciúmes, tendo inveja, tendo dissensões, vocês não são espirituais, são carnais, né? Então, para que a igreja possa crescer, né? Ela tem que ter a maturidade espiritual e a sabedoria de Cristo, né? E é interessante que quando a gente tem
essa maturidade, né, essa sabedoria, é maturidade cristã, é sabedoria de Deus, né, que é loucura para o mundo, né. Então a gente vai colocar em prática esses princípios, né, e colocando em prática esses princípios, né, cai por terra toda a divisão, cai por terra todas as diferenças. Por quê? Não pode ter ideias diferentes, é claro que sempre tem, sempre vai ter, mas um vai respeitar o outro, sabe? A igreja de Filipos também era uma igreja que tinha problemas, assim como todas as igrejas têm problemas, né? De Corinto, claro que é a pior que a Bíblia apresenta, né? Durante o trimestre a gente vai ver quantos problemas, mas esse problema que o Paulo atacou em primeiro lugar, que foi o problema da falta de união, então lá em Filipos também tinha esse problema de divisão. E Paulo deu um conselho lá, né, em Filipenses, né, capítulo 2, maravilhoso, né? O que Paulo falou lá? Né? Eu vou citar algumas partes apenas, né? Paulo disse assim, irmãos, cada um não olhe para praticamente o que é seu, mas olhe para o que é dos outros, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Considere os outros superiores a si mesmo, né? Então, irmãos, você imagine se cada um de nós, né, pudéssemos olhar os outros, né, com empatia, né? Saber que essa pessoa é preciosa diante de Deus, saber que essa pessoa, né, por mais simples que ela seja, ela custou o sangue precioso de Cristo, né? E quando a gente entende que se a gente tem alguma coisa boa, isso veio de Deus, né? Não temos nada em gloriar. Então a gente vai ajudar as outras pessoas a crescerem também, né? É aquilo, né? Aprendendo daquele que é manso e humilde de coração. Isalina Caramel Santos Tassino, né? Seja bem-vinda. Deus abençoe você. Se quiser colocar os seus comentários da lição aí, pode comentar, que é importante para nós, né? Muito bem. Então, servir como Cristo serviu, né? Então, essa é o segredo do sucesso da igreja, né? Da prosperidade da igreja, né? Quando a gente aplica todos os princípios cristãos, né?